Nesse vídeo iremos refutar os argumentos que fizeram o pastor César ser Eu sou o pós-tribulacionista. pastor César Cavalcante, estou gravando esse vídeo para explicar para você por que eu me tornei pós-tribulacionista. Se você quiser contestar pontos que eu vou deixar aqui, não tem problema algum. Primeira razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Jesus Cristo nunca disse na Bíblia que sua volta seria secreta. Sim, a ordem sequencial ocorre o arrebatamento dos vencedores, os primeiros que valem em primícia, e Satanás é jogado das regiões celestes para a terra, por causa da batalha que se inicia no céu. E desde essa hora, o Senhor Jesus se levanta do trono, no lugar celeste, com esses vencedores que estão ali, e começa a sua parousia em direção à terra. Então é como se o fato dele descer fosse jogando bicho de cima para baixo. Conforme ele vai vindo, ele vai sendo purificado no caminho. E aí o que acontece? Satanás aqui faz uma perseguição de 3 anos e meio, sem anticristo. É o dragão que faz a perseguição. No final dos primeiros 3 anos e meio, ele evoca o anticristo e o abismo. E aí, amados, começa o tempo de maturidade da seara de Deus. Quem é agora esses? São aqueles que ficaram na grande tribulação, que vão passar o fogo da tribulação. No capítulo 14, eles são comparados a um trigo que amadurece. Mas lembre-se que trigo é o segundo grão que amadurece na terra santa. Quando você estuda Levítico 23 com cuidado, você sabe que o primeiro grão que amadurece é a cevada. Então as primícias é cevada. Mas a maioria do povo de Deus é só trigo. E o trigo demora mais para amadurece. Por isso que Mateus 13 diz que o trigo nasce colhido até a consumação do século. Mas a cevada não, a cevada é levada antes. Em Êxodo capítulo 11, quando vem a chuva de pedras, é dito que ela danificou a cevada, mas não conseguiu danificar o trigo, porque o trigo ainda não tinha nem sido formado. Então o trigo sempre é mais lento. E o resto do povo todo é trigo. A maioria. Amadurece, mas demora mais. A palavra primeira ressurreição, esse termo primeira ressurreição, a expressão primeira ali é proto, que no grego significa tanto, é ambíguo o termo, né? Pode significar tanto primeiro no tempo, em relação à cronologia no tempo, mas também às vezes há versículos no Novo Testamento onde esse termo significa melhor, no que diz respeito à qualidade, tendo primazia de qualidade, não tanto na questão de tempo, mas de qualidade. Por exemplo, quando você vai em Lucas 15 e você lê lá, dizendo que o pai disse aos servos, tragam depressa a melhor veste. Essa expressão melhor, usada ali em Lucas 15, no grego é o mesmo termo usado para a primeira ressurreição de Apocalipse 20. Proto. Significa então que essa ressurreição é tanto melhor em qualidade, como também ela acontece antes da ressurreição geral no tempo. Certo? Agora, o arrebatamento das primícias de Apocalipse 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvira como de arpistas, quando tangem a sua harpa, entoava um novo cântico diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e nem tem mácula. Diz que esses 144 mil, esse é o detalhe que eu queria chamar a atenção no versículo 3, que eu estava olhando aqui. Eles se encontram aonde? Na terra ou no céu? Ao passo que aqui no capítulo 14, esses 144 mil aqui estão em pé diante do trono de Deus. Agora, o trono de Deus não é na terra, durante a grande tribulação. Na terra, naquela época, o trono que vai estar aqui não é o do Senhor Jesus, não é o do Messias. Durante a grande tribulação, o trono que vai estar aqui na terra é o do anticristo. O trono do Senhor Jesus só vem depois do milênio. Aonde é dito no capítulo 11 de Apocalipse, ao soar da 7ª trombeta, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Antes disso, não. Antes do Senhor Jesus inaugurar o milênio, ele não estabelece seu trono aqui. Ele não estabelece seu trono no Monte Sião. Pelo contrário, no Monte Sião, na terra, naquela época, em Jerusalém, o que vai ter lá é a imagem da besta colocada dentro do lugar que não deveria estar. Abominação desoladora. Não tem trono de Messias lá no Monte Sião. No 14:1 a 5 você vê as premissas. No 14:14 você tem a ceifa, a grande colheita. É interessante isso, porque se nós estudamos Levítico 23, você fica sabendo que tem um molho de cevada
da primeira colheita, que era levado para dentro do templo de Deus, não era levado para o celeiro. Depois você tem uma segunda colheita maior, que é feita em Pentecoste. Essa é a colheita da ceifa geral, que, cumprindo a tipologia de Levítico 23, vai aparecer aqui no 14:14. Então, a tipologia de Levítico mostra um grupo sendo levado para dentro da casa de Deus no templo. Um grupo, um molho, primeiro, de cevada. Depois, a mesma tipologia mostra uma colheita maior da ceifa geral do trigo, sendo colhido mais tarde. Aqui em Apocalipse é a mesma coisa. Falando da realidade profética daquelas festas, ele mostra que um grupo está diante do trono no templo celestial de Deus, porque amadureceram primeiro. Enquanto tem um grupo que vai ser levado depois, porque vai ter que amadurecer ainda. Por isso 14:14 falou: e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um semelhante a filho do homem. Veja, no 14:1-5, o cordeiro não está na nuvem, ele está nos céus, no monte Sião celestial. E tem um grupo lá que já está com ele lá. Essas são as primícias. É o primeiro molho que amadureceu primeiro. Agora, no 14:14, o cordeiro não está mais sobre o monte Sião celestial. Ele está nas nuvens. Ele já deixou o céu e está vindo sobre as nuvens. Para quê? Para fazer a colheita da grande maioria. Que agora já não vai ser levado mais nos céus, no templo celestial de Deus, mas vão até as nuvens, para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens, como diz em Tessalonicenses. Então aqui, claramente, irmãos, no capítulo 14 já ocorreu um arrebatamento. No 14:1-5, o primeiro grupo de vencedores já foi arrebatado. Não existe nenhum texto na Bíblia que divide a volta de Jesus em dois eventos diferentes. Essas são as primícias, e ele é diferente da maioria dos santos, que só começa a ser colhido no 14:14. Entendeu? Isso está totalmente em ordem com a tipologia dessa profecia nas festas de Levítico 23. Você pode ler lá com cuidado, você vai ver isso. Quarta razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Jesus Cristo disse que a sua volta seria depois da grande tribulação. Esse requisito. Só que, como nós vimos aqui, no Salmo 2 é dito que Jesus vai reger as nações com cetro de ferro, o Messias. E no capítulo 2, versículo de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, é dito que os vencedores da igreja vão reger, junto com Cristo, as nações com cetro de ferro. Aquele grupo que, quando for tirado daqui, vai ocasionar uma luta nos lugares celestes nos céus. Então quem é o filho varão? São os vencedores da igreja, a parte mais forte do povo de Deus, que está sendo gerado nessas dores de parto que já duram praticamente toda a história da igreja. Mas não só a história da igreja, porque essa mulher aqui, como a gente vai ver, também não é só a igreja. Claro que ela não é Maria, da igreja católica. Isso está fora de cogitação, meu Deus do céu. Claro que ela não é só Israel. Essa mulher, conforme nós vamos ver em vídeos futuros, se refere a todo o sistema da graça, que abrange o Antigo Testamento, patriarcal, a era da lei e a era da graça. Por isso que ela tem uma coroa de 2 estrelas, está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés. Jesus Cristo disse que o arrebatamento da igreja seria depois da grande tribulação. Assim também vai ser a ressurreição dos vencedores. Então, por que eu estou explicando isso? Porque a primeira ressurreição não é uma só ressurreição seleta, na qual sobe todos os vencedores de uma vez. Não. Nós vamos ver de modo claro aqui que o filho varão e as primícias sobem no início da parousia do Senhor Jesus, quando ele ainda está no trono nos céus. Porque a parousia de Cristo, ela se inicia quando ele se levanta do trono para descer à terra, quando termina a sua sessão celestial diante de Deus como sacerdote. E agora ele se levanta do trono para reclamar sua autoridade sobre esse mundo e vir como rei governar. Quando ele termina a sessão celestial, inicia-se a parousia de Cristo. O filho varão e as primícias sobem nessa hora, com um privilégio tremendo. Eles vão até o trono de Deus no terceiro céu, no santuário celestial. Por isso que as primícias no 14 aparecem diante do trono, cantando, no 14:1-5, e o filho varão é arrebatado até o trono. Certo? Esses vão até o trono. Eles participam da primeira ressurreição. E por que eu digo que é a primeira? Porque a palavra proto significa não só primeira no tempo, mas principalmente em qualidade. A qualidade da ressurreição deles é muito superior e mais gloriosa do que dos demais que vão seguir. Entendeu? Então, até na primeira ressurreição, não está dizendo só que ela é a primeira com relação a tempo. A ênfase maior do nosso irmão George Hawks Pember, também do irmão George Henry Lang, é dessa ressurreição com relação a tempo. Mas a primeira ressurreição, como outros irmãos veem nisso também, agradeço muito a contribuição do irmão Ginha Francesco, a primeira ressurreição não diz só de questão de tempo, mas também de qualidade. Porque nós vamos ver que essa ressurreição do filho varão e das primícias, o arrebatamento das primícias, o filho varão ressuscitando, na linguagem profética, nascendo e sendo levado até o trono, e as primícias sendo tiradas de dentro da terra e sendo levadas até o trono. Então uns são vencedores mortos e outros são vencedores vivos, que sobem até o trono no início da parousia do Senhor Jesus, antes dele deixar o céu.
Esses daqui é um grupo seleto, mais seleto do que os que vão como vencedores também, mas até as nuvens. Então, a primeira ressurreição inclui os mais gloriosos, os mais fortes da vida espiritual. São levados até o trono, esses são os vencedores mortos mais plenos da graça de Deus e do trabalho do Espírito Santo nas suas vidas enquanto estavam vivos. Inclui essa parte mais forte, esse filho varão, a palavra filho ali é ruiosa, significa que a mulher deu à luz a um filho maduro, a um filho totalmente desenvolvido já, que é até engraçado, né, porque um filho nasce bebezinho, né? E um filho nasce homem formado, mas essa mulher deu à luz a um filho formado, a ruiosa. É uma parte forte que está dentro dela sendo gerada. Esses daí, junto com a primícia do 14:1 a 5, são levados até o trono celestial.